No dia em que completam 5 meses de prisão, o ex-governador Silval Barbosa e os ex-secretários Pedro Nadaf e Marcel Decursi estiveram na 7ª Vara Criminal para serem interrogados pela primeira vez sobre as acusações de fraude na concessão de incentivos fiscais do Estado. O primeiro a prestar depoimento foi o ex-secretário de Fazenda, Marcel Cursi. Na oitiva, Marcel confirmou que a empresa do delator João Batista Rosa, a Tractopark, possuía crédito tributário junto ao Estado, mas que o Prodeic não era concedido pela Cefaz, e sim pela Secretaria de Comércio e Indústria. O nosso cliente Marcel esclareceu 2 coisas fundamentais. Primeiro, nunca houve ameaça alguma, nunca houve concussão alguma. O que se fez, na verdade, o que se tem, na verdade, foi ter acolhido uma pessoa que tentou e usou e conseguiu usar o Ministério Público, o próprio Judiciário, para obter para si uma vantagem de milhões. O que ficou evidenciado hoje foi uma coisa muito curiosa. É a primeira vez que eu vejo alguém ficar rico no crime de que foi vítima. Seria mais ou menos, se a gente utilizasse um outro exemplo, alguém ficar milionário depois de ter sido refém de um sequestro. É o primeiro caso em que alguém perdeu 2,5 milhões para ganhar 40. O que é um negócio fabuloso. Eu queria ser vítima assim. Eu até hoje não consegui encontrar um criminoso que me desse essa oportunidade. Parece que o João Rosa encontrou esse crime aqui no estado do Mato Grosso. É ridícula a imputação. Ela se tornou ridicularizada na sua essência. Até porque a ameaça de que ele diz ter sido sofrido, e todos nós lá ouvimos isto, esta ameaça simplesmente não poderia existir. Ela não tinha base legal e ele tinha substrato de conhecimento suficiente para saber que aquela ameaça, caso lhe houvesse sido feita, seria uma estupidez, seria uma ameaça vã. É mais ou menos como a gente ameaçar a criança com a cuca, com o bicho-papão. O que nós tivemos hoje foi a prova de um homem que conseguiu enganar o fisco, conseguiu enganar o Ministério Público e está conseguindo enganar o Judiciário, porque as pessoas permanecem presas sem nenhuma razão para isso. Selma Rosane e o Ministério Público mostraram conversas via rede social entre o réu e João Rosa. Marcel Cursi disse que João Rosa foi covarde e maldoso com ele. O papo via internet teria induzido a ele desferir palavras que determinaram sua prisão. Ele não tinha como prever que ele estava sendo chamado para uma arapuca. Você é convidado para uma conversa, ele nunca havia sido convidado antes, foi a primeira vez que o João Rosa ligou para ele e falou: vem aqui, eu preciso conversar com você aqui. Ele foi conversar com um amigo de quem ele era amigo. Você vai desarmada. Você não vai para um confronto, você vai para consolar alguém que estava perturbado, que estava passando um momento emocional muito difícil, que estava desesperado. Na verdade, nós podemos entender 2 coisas. Ou alguém se utilizou de um homem doente, que é o caso do João Rosa, caso ele estivesse doente, ou João Rosa é um grande dissimulador. Após 3 horas ouvindo Marcel Decursi, a magistrada da 7ª Vara Criminal determinou que os interrogatórios sejam retomados na tarde desta quinta-feira, a partir das 2 horas. Marcel Decursi, em seu depoimento, acabou abrindo uma luz no fim do túnel para a defesa do ex-governador Silval Barbosa. Em depoimento, ele disse que na época em que João Batista Rosa recebia os incentivos fiscais, não era necessário ter a assinatura de um governador. Foi muito interessante, principalmente, o depoimento do ex-secretário Marcel, demonstrando que o acusador no processo já estava vinculado ao Prodeic desde 2008, portanto, não haveria nenhuma necessidade de ser compelido a manter-se nesse sistema que ele já vinha há muito tempo, há mais de 4 anos, quando surgiram, segundo ele, as conversas com o secretário-chefe da Casa Civil da época. E, da mesma forma, que não haveria nenhuma possibilidade do então governador Silval Barbosa ter forçado ou coagido a concessão do Prodeic do senhor João Rosa, até porque ele já vinha desde o governo anterior sendo beneficiado pelo Prodeic. E outra,
Antigamente, antes de 2013, não era o governador quem assinava essas concessões. Só passou a sê-lo a partir de 2013, por vontade, inclusive, dos próprios empresários que encaminharam para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que foi aprovado. Então eu vejo que está bem claro a não participação do ex-governador Silval Barbosa nos fatos relatados nessa denúncia.